O Christopher Case estava no auge da sua vida. Ele tinha uma carreira de sucesso, uma rotina saudável e nenhum histórico de problemas de saúde mental. Mas tudo mudou depois que um único encontro aconteceu. 7 dias depois, ele foi encontrado em seu apartamento e até hoje ninguém consegue explicar o que realmente aconteceu naquela semana. Eu sou a Mari Reis e vem entender esse caso comigo. No início de 1991, o Christopher levava uma vida invejável. Naquela época, ele estava com 30 anos, morava em Seattle e também era executivo em uma empresa no ramo musical. Além de ser muito dedicado na sua carreira, o Christopher também se dedicava muito na sua saúde. Ele praticava exercício todos os dias e era aquela pessoa bem certinha que se dedicava mesmo. Até a alimentação dele era muito controlada. Por esse motivo, ele era considerado uma pessoa muito saudável e também não tinha histórico de doenças. Apesar de ter essa vida toda regrada, ele já estava solteiro há muito tempo. Os seus amigos sempre tentavam apresentar alguma mulher para ele, mas ele nunca se mostrava muito interessado. Ele preferia ficar em casa sozinho, fazendo aquilo que ele mais gostava, que era ouvir músicas do Antigo Egito. O Christopher era fascinado por essas músicas antigas, e para ele a melhor coisa que ele poderia fazer em uma noite não era sair em um encontro, mas sim ficar muito tempo na sua casa ouvindo essas músicas. No dia 11 de abril de 1991, ele viajou a trabalho para São Francisco. E como era muito comum nessas viagens a trabalho, ele estava rodeado de amigos e também colegas de trabalho. Naquela noite, eles decidiram sair para jantar e um dos colegas de trabalho decidiu chamar uma moça que morava na região e era muito amiga dele. Mas assim que a mulher chegou, ela já chamou muito a atenção. Isso porque, além de ser muito mais velha do que as pessoas que estavam ali, ela tinha uma presença muito marcante. Mas logo na primeira conversa, algo muito inesperado aconteceu. O Christopher percebeu que ele tinha muitas coisas em comum com ela e a conexão foi praticamente instantânea. E para surpresa do Christopher, ela também era apaixonada por músicas antigas e principalmente por músicas egípcias. Para ele, era uma grande coincidência, porque era exatamente aquilo que ele mais amava na vida. A conversa estava fluindo naturalmente e estava se tornando muito empolgante, mas apesar disso, o Christopher ele não tinha nenhuma intenção romântica com ela. Ele só estava muito empolgado por encontrar alguém que também tinha os mesmos gostos que ele. A noite seguiu, eles continuaram conversando, mas chegou um momento que o Christopher percebeu que a mulher ela não estava conversando com ele de uma forma amigável. Ela tinha uma segunda intenção. Quando a noite acabou, aquela mulher fez um convite para ele, dizendo que queria muito que ele fosse até a sua casa. Mas como ele não estava interessado em ter um relacionamento com alguém, ele recusou o convite educadamente e disse que não iria. Ela insistiu muito e ainda disse que os dois poderiam ouvir aquelas músicas lá na casa dela, mas ele novamente manteve a gentileza e disse que não gostaria de sair dali e ir até a casa dela. Mas chegou um momento, depois de tanta insistência, que aquela mulher simpática se tornou uma mulher totalmente hostil. Ela mudou completamente o seu olhar, fixou os olhos nos olhos do Christopher e disse que era uma bruxa e que ele teria apenas uma semana de vida. Depois disso, ela virou as costas e simplesmente foi embora. E o Christopher, naquele momento, ele ficou sem entender nada. Na manhã do dia 12 de abril, assim que ele chegou na sua casa depois da viagem, ele já ligou para sua amiga Sammy, que era uma amiga de longa data, e ele contou o que tinha acontecido naquela noite. Os dois riram muito da situação, eles até comentaram que parecia algo de filme de terror, mas naquele momento ninguém levou a sério aquela história de maldição. No restante das horas que estavam se passando, a vida do Chris voltou ao normal. Ele já estava trabalhando, inclusive a sua rotina estava tudo certa, nada fora do comum, até a noite do dia 13 de abril. O Chris morava sozinho, ele não tinha animais de estimação e aquela noite estava sendo uma noite completamente comum. Mas quando ele estava deitado e prestes a dormir, ele começou a escutar alguns sussurros que estavam vindo da cozinha. No início, ele tentou se convencer que era coisa da cabeça dele ou até mesmo um barulho que estava vindo do apartamento do lado. Mas foi então que os sussurros começaram a aparecer não somente na cozinha, mas também em todos os cantos do apartamento. Foi nesse momento que ele começou a acreditar que alguém tinha invadido aquele lugar e mesmo com muito medo, ele levantou em silêncio, conseguiu chegar até a porta e abriu bem devagar. E foi ali que ele percebeu que aqueles sussurros estavam vindo da lavanderia.
ia. Mas assim que ele chegou no corredor, aquele som simplesmente parou. O Chris ficou parado e tentando entender o que tinha acontecido ali. E foi então que ele viu uma sombra passando rapidamente por ele. Ele tinha certeza que a casa tinha sido invadida e foi nesse momento que ele começou a acender todas as luzes para conseguir enxergar o que estava acontecendo. E nesse momento aqueles sussurros voltaram, mas vindos de outro lugar. Ele vasculhou o apartamento inteiro, ele olhou cada cantinho daquele lugar, mas ele não conseguia encontrar nada. E sempre que ele escutava o sussurro vindo de algum cômodo e ia até lá, o barulho simplesmente mudava de cômodo. A essa altura, o Christopher ele já estava muito abalado. Ele não conseguia identificar se ele estava em um sonho ou se tudo aquilo que estava acontecendo era realidade. E mesmo com as luzes acesas, ele continuava a ver aquelas sombras passando rapidamente e quando ele fixava o olho nelas, simplesmente desapareciam. Na manhã do dia 14 de abril, assim que amanheceu, ele percebeu que não tinha conseguido dormir nem por um minuto. E foi nesse momento que ele decidiu ligar para sua amiga Semi para contar o que tinha acontecido. E tudo isso que eu tô contando para vocês, a gente só sabe por conta do depoimento da Semi para os policiais. Ela disse que naquela manhã o Christopher estava completamente apavorado. E o mais assustador é que a Semi disse que aquele comportamento não combinava em nada com o Chris, porque ele era uma pessoa muito racional e também cética. Ele nunca foi esse tipo de pessoa de acreditar nas coisas e também ter alguma superstição. E agora ele simplesmente estava ali, apavorado, com os sussurros, as sombras e os barulhos que ele ouviu durante toda a noite. E ele sabia exatamente que naquele apartamento não havia nenhum ser humano. E foi exatamente por esse motivo que ele não chamou a polícia. Quando eles desligaram a ligação, a Semi ficou na esperança de que aquilo tenha sido somente uma crise ou até mesmo algo provocado pelo cansaço, mas ela estava completamente errada. Naquela mesma noite do dia 14, assim que o Chris se deitou novamente, aqueles sussurros voltaram. Ele fez exatamente o que tinha feito na noite anterior, mas aqueles sussurros pareciam brincar com ele. Isso porque sempre que ele ia verificar um cômodo da casa, aquele som mudava para outro lugar. Dessa vez, as manifestações foram muito mais intensas e o Chris passou a ver uma figura escura no canto do apartamento. Era uma silhueta quase humana e sempre que ele chegava para se aproximar daquilo, simplesmente desaparecia. Tudo aquilo estava deixando o Christopher muito confuso. Ele já não conseguia distinguir se ele estava vendo a realidade ou então alucinando. Como ele não tinha conseguido dormir pela segunda noite seguida, ele estava completamente esgotado. Passado aquela noite, naquele dia 15, ele não procurou a Semi, mas ele procurou outros amigos. Todos eles contavam versões semelhantes da história que o Christopher tinha contado, e eles disseram para os policiais que ele parecia muito abalado. Na noite do dia 15, ele tentou se convencer que tudo aquilo que ele estava passando era psicológico, que tudo era fruto da sua imaginação e que ele precisava dormir. E naquela noite, finalmente ele conseguiu dormir sem ouvir os sussurros. Mas o que aconteceu naquela madrugada foi muito pior do que qualquer coisa que ele já tinha visto ali. O Chris acordou naquela madrugada, mas ele não conseguia se mexer. Era como se ele estivesse em uma paralisia do sono. E então, aqueles sussurros começaram novamente, mas eles não pareciam estar fora do seu quarto. Eles vinham de dentro do armário e depois ele conseguia ouvir aqueles sussurros embaixo da sua cama. Ele seguia completamente paralisado. As únicas coisas que ele conseguia mexer eram os seus olhos e, além disso, ele estava muito assustado naquele momento. E foi então que ele viu surgir uma figura sombria ao lado da sua cama. Ele não conseguia ver o seu rosto, mas aquilo observava ele. Aquela criatura se curvou e colocou as suas mãos ao redor do pescoço do Chris. Ele ainda tentou gritar, mas a voz simplesmente não saía. Ela apertava tão forte o seu pescoço que ele ficava com dificuldades para respirar. E se não bastasse isso, teve um momento que ela levantou ele pelo pescoço e depois arremessou para a cama. O Chris não conseguia se mexer. Naquele momento ele não sabia o que estava acontecendo, mas nada voltava ao normal. E foi aí
aí que em algum momento da madrugada ele acabou adormecendo. Na manhã daquele dia, assim que ele conseguiu acordar, ele percebeu que tinha alguma coisa muito estranha, porque na sua cama tinha um pouco de sangue. Ao olhar para sua mão, ele percebeu que tinham pequenos cortes nas pontas dos seus dedos que pareciam cortes feitos por lâminas. Ele não se lembrava de ter feito nada daquilo, e assim que ele olhou no espelho, ele percebeu que o seu pescoço tinha marcas, como se ele realmente tivesse sido estrangulado. E tudo isso foi o suficiente para ele entender que tudo o que estava acontecendo não era fruto da sua imaginação, mas que tinha algo muito mais sombrio por trás disso. Naquele momento, ele pegou o telefone e ligou novamente para Sammy. Ele contou tudo o que tinha acontecido e a amiga ainda disse para ele chamar a polícia. Mas o Chris, ele recusou completamente e disse que não tinha o que falar para os policiais. Ele decidiu que precisava agir sozinho e começou, inclusive, a acreditar que aquela mulher lá em São Francisco era uma bruxa e que tinha lançado uma maldição sobre a sua vida. Foi nesse momento que, ao desligar a ligação, o Chris foi até uma livraria religiosa que ficava bem próxima da sua casa. Ele saiu de lá carregado de livros de ocultismo, possessão, rituais de defesa, além de pelo menos 10 crucifixos. Ao chegar na sua casa, ele espalhou os crucifixos em todos os cômodos da sua casa, além de fazer caminhos e também montes de sal. Por mais absurdo que aquilo parecesse naquele momento, ele estava tentando fazer alguma coisa para se livrar daquilo. Na noite do dia 16 de abril, ninguém sabe ao certo o que aconteceu, mas durante a noite ele saiu do seu apartamento e foi até um outro hotel para conseguir se hospedar. Na manhã seguinte do dia 17, a Sammy ligou para o Chris para ver como que ele estava, mas ele não atendeu a ligação, até porque ele não estava no seu apartamento. Naquele dia, não só a Sammy, mas outros amigos também tentaram entrar em contato com o Chris e ele não atendia. Todo mundo já estava muito assustado com o que estava acontecendo e eles acreditavam que ele tinha desenvolvido alguma questão psicológica naquele momento. E foi então que, depois de um tempo sem conseguir contato com o amigo, a Sammy decidiu ligar para a polícia para eles irem até lá para ver o que estava acontecendo. Um policial foi até o apartamento dele. Eles perceberam que lá estava muito silencioso e trancado, então não parecia que tinha ninguém naquele momento. O policial ainda verificou pela janela e percebeu que não havia movimentação. Não havia nada que ser feito naquele momento. E foi então que o agente disse para Sammy que se ela não tivesse mais notícias do amigo, para ela ligar depois de algum tempo que eles retornariam até lá. A Sammy foi trabalhar muito preocupada com o amigo. Ela não tinha conseguido contato com ele, nem mesmo saber se ele estava bem. Mas naquele dia, ao chegar em casa do trabalho, ela percebeu que tinha uma mensagem de voz no seu telefone. E era do Chris. Na mensagem, o Christopher dizia que estava sendo atacado, que eles estavam ali e que naquela noite ele sabia que seria morto. E não havia nada que pudessem fazer. A Sammy tentou retornar a ligação imediatamente, mas não teve sucesso. Ela pensou em chamar a polícia novamente, mas ela tinha certeza que ouviria que eles iriam somente no dia seguinte. Na manhã seguinte, no dia 18 de abril, o Christopher não apareceu no trabalho. A notícia se espalhou entre os colegas e amigos e logo chegou na Sammy, que decidiu ligar para a polícia. Os agentes foram até o apartamento dele, mas diferente do dia anterior, a porta estava destrancada. E assim que eles entraram naquele apartamento, os policiais viram a cena mais perturbadora da vida deles. Existiam vários crucifixos pendurados na parede e também várias linhas de sal por todo o chão. As velas já tinham queimado até a base e no chão também tinham vários papéis com frases escritas à mão que pareciam feitiços de proteção. Aquele cenário, de fato, parecia um filme de terror. Eles vasculharam todo o apartamento, chamaram pelo Chris, mas ao entrar no banheiro, eles viram o corpo. A banheira estava vazia. O Chris estava dentro dela, ajoelhado, virado contra a parede. E ao redor dele, várias velas apagadas e também crucifixos. As mãos dele estavam pressionadas contra o peito, e apesar de toda a cena ser muito estranha, não havia sinal de violência nem de ferimentos. E o legista concluiu que a causa da morte
foi um ataque cardíaco. Mas as pessoas que conheciam o Chris, elas não acreditavam nessa história. Tudo tinha sido muito estranho naquela época. Em apenas 7 dias, um homem bem-sucedido, tranquilo e também muito saudável tinha se tornado completamente outra pessoa. Mesmo sendo uma pessoa tão racional e muito cética, ele estava convencido de que ele estava sendo perseguido por algo sobrenatural. E o mais estranho da história é que tudo aconteceu exatamente como aquela mulher tinha falado naquele bar. Ele faleceu com 7 dias. Será que tudo isso não passou de uma grande coincidência e que ele desenvolveu alguma questão de saúde mental naquele momento? Ou então, aquela mulher de fato era uma bruxa e lançou sobre ele uma maldição? Me deixa aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Se você gostou desse vídeo, já aproveita para deixar um like que vai me ajudar demais. E também, se você não é inscrito, aproveita para se inscrever. Obrigada a todos vocês que já são os meus inscritos e têm me ajudado a crescer aqui no YouTube. Eu sou muito grata a cada um de vocês. Um grande beijo e até o próximo vídeo!